Estou tendo o prazer, o privilégio de poder entrevistar e bater um papo com Cristiano P7. Você falando assim, você não sabe quem é, a gente só conhece como P7. Ele é docente nacional do Instituto Hagai, foi o meu professor ali na área de evangelismo criativo. Que delícia ter você aqui diretamente do Rio de Janeiro para Minas Gerais. Isso, estou feliz demais, Carol, de estar aqui com você nesse momento, né? Uma experiência muito bacana para mim. E a honra foi toda minha de ser seu professor lá no Hagai, foi muito legal. E é bom que rendeu muito, é, né? Verdade. Porque já tem mais de um ano e a amizade viramos continuou, amigos, é verdade. com Pastor Leozão, seu esposo, muito legal. E edificou muito a minha vida, eu não poderia perder essa oportunidade de você vindo aqui a BH, pedir para você compartilhar um pouquinho daquilo que você compartilhou conosco ali naquelas aulas, momentos de realmente de abrir o coração, de compartilhar a história, porque você não nasceu docente nacional do Hagai. É verdade. Então eu quero que você conte um pouquinho pra gente, P7. Como que foi a sua história? Você trabalha com liderança, mas como que foi a formação do P7 de hoje? É assim, eu acredito que uma das características do líder é a questão de força, determinação. Abre um parênteses aqui, Carol, para falar sobre líder, porque tem muita gente que acha que ser líder é o técnico de futebol, é o diretor de uma empresa, mas a dona de casa que está em sua casa, ela é também uma líder. Correto. Porque ela é líder ali com seus filhos, no seu lar. Então, assim, eu acredito que uma característica importante sobre a liderança é coragem, é força, é determinação. São características importantes, não é uma só, são características importantes. De características. E na verdade, determinação, força, coragem, e na verdade, a minha liderança e o que eu ensino sobre liderança tem a ver com essas características que eu aprendi nos momentos difíceis da minha vida, porque a minha infância, Carol, foi uma infância assim, por um aspecto familiar, de amor, de afetividade muito difícil. Sim. Porque assim, parece até engraçado, eu sou filho único, neto único. Então assim, quem olha assim pensa assim, o mimadinho. Mas na verdade tem nada a ver, meu pai era um policial do Rio de Janeiro e assim, imagina, um policial do Rio de Janeiro com todo aquele estresse e quando ele chegava em casa, hoje eu entendo assim, ele descarregava toda aquela dificuldade dele na família. Meu pai muito descontrolado emocionalmente e assim, ele descarregava muito desse descontrole assim, na violência em relação a mim, me batia muito, me agredia muito na infância. Desde que idade mais ou menos assim, que você se lembra? Olha, o mais antigo que eu me lembro foi numa época de carnaval, eu percebi, minha mãe pegou meu pai numa situação ruim com outra mulher e ela foi tirar satisfação com meu pai, acho que eu tinha uns 7 anos de idade. Certo. E meu pai começou a agredir ela lá em pleno ambiente ali, naquele ambiente ali de baile, e começou a bater na minha mãe, e bateu nos familiares dele que tentou defender minha mãe, e bateu nas pessoas. Então assim, essa foi a primeira cena que eu tive assim, do meu pai agredindo a minha mãe, e foi muito ruim. Eu creio que as pessoas que passam por essa experiência de violência doméstica, elas sabem, isso é humilhante, é doloroso, marca a sua história, mas a pessoa tem uma opção, Carol, ela pode marcar isso de uma maneira negativa, mas também pode fazer isso como uma grande força para a história dela, porque eu aprendi a ter coragem, eu aprendi a ter determinação a partir dessas histórias ruins que eu tive com a minha família. E eu sei que nesse caminhar, você já compartilhou a sua história, eu conheço, chegou onde teve um ponto máximo, não é, P7? Essas coisas vão gerando coisas dentro de nós, mágoas muitas vezes, né? Porque a Bíblia fala que de tudo que a gente tem que guardar, guarda o coração, porque dele procede é verdade. A fonte de vida. Mas até que você conheça o dono da vida, muitas vezes muitas coisas vão sendo guardadas no coração. Na verdade, assim, tinha no meu coração um desejo muito grande pela morte do meu pai. Eu desejava a morte do meu pai. Eu pensava assim, esse homem tem que morrer. Porque eu não tinha paz, eu tinha medo de ficar perto dele.
E quando eu via ele batendo na minha mãe, que não foi uma nem duas vezes, eu pensava assim, eu quero que esse homem morra. Porque a minha mãe, que para mim era realmente muito carinhosa, muito afetuosa, e eu via minha mãe apanhando do meu pai, eu tinha ódio do meu pai. E o ponto máximo foi assim, eu fui crescendo com essa ideia de morte, porque a violência vai gerando esse tipo de marca na vida das pessoas, de ódio, de violência também. E eu fui crescendo, e teve uma fase na minha vida que eu falei, próxima vez que ele fizer isso, eu vou encarar ele. E quantos anos você tinha? 18. Certo. Então, com 18 anos, já me achando homem, tinha ido tentar servir o quartel, mas o cara falou assim, não vamos botar esse cara aqui não, porque esse cara é meio maluco, né? Porque quem olhava pra mim, via que eu era uma pessoa marcada pela violência e desejo pelo ódio. Certo. Então o sargento lá... O semblante era outro, O sargento lá olhou pra mim e falou, vamos deixar esse cara não vai dar pra servir não. Então eu sobrei, mas tudo bem, o que vem à tona é que eu tinha 18 anos, já me senti um homem, apesar de ter 18 anos, com muita violência no meu coração, vi violência, aprendi sobre violência, com muito ódio, eu falei, se ele fizer isso mais uma vez, eu vou partir pra cima do meu pai. Foi o que aconteceu. Quando eu tinha mais ou menos 18 anos, meu pai tentou agredir minha mãe e eu entrei na frente e eu me lembro dele ter falado para mim, você já acha que você é um homem? Então ele, como policial, entrou em casa, pegou a arma, eu corri, fui para trás da minha casa, em um terreno grande, e eu fiquei lá escondido esperando meu pai sair para que eu pudesse entrar, de repente pegar uma arma também, ou de repente, sei lá, pegar dinheiro, pegar o veículo, fugir de casa, eu não sei o que eu estava na mente naquela hora. Correto. Meu pai foi para cima da laje, com o segundo andar da casa, com toda a experiência policial que ele tinha, então ele já sabia que eu poderia estar lá atrás mesmo, né? E ele efetuou disparos na minha direção, ali morreu, fez 3 disparos na minha direção. Meu pai mesmo, assim, biologicamente falando, filho único, mas tinha um problema muito sério na vida do meu pai. Meu pai tinha uma doença emocional muito grande. Correto. E, infelizmente, eu não conseguia detectar isso. Isso só aconteceu na minha história quando Deus entrou na minha vida. Amém. Aí que eu consegui perceber que aquele homem era o meu pai e que ele estava passando por problemas, que ele deveria ser perdoado, amado e respeitado. Bom, aí Deus fez uma história muito bacana. Eu lembro, né, que você compartilhou que você teve essa oportunidade de estar com seu pai e antes, porque hoje ele não é vivo mais, é verdade, né? Mas antes dele falecer, eu queria que você contasse pra gente. Tem uma história muito bacana, que eu me converti, eu entreguei minha vida para Jesus. E uma das coisas que eu percebi foi quando eu entrei na igreja, no primeiro dia dos pais em um culto, eu vi os pais se beijando. Então eu fiz uma oração ali, eu falei, poxa, eu queria ter um pai. Eu falei para Deus assim, eu queria ter um pai. Porque eu não tive um pai a vida toda. Certo. Então eu fiz essa oração e fui para casa. Eu me lembro que alguns dias depois, no aniversário da minha mãe, que é em novembro, meu pai tentou fazer o aniversário dela em um bar do Rio de Janeiro. Minha mãe não quis. E ele partiu para agredir minha mãe. Eu já era um cristão. Fui mais uma vez defender minha mãe. Falei, não, o senhor não vai fazer isso com ela. Eu já tinha 20 anos. E ele de novo falou para mim, você quer defender, tá se achando homem? E ele pegou a arma e eu corri de novo. Fui correndo para o mesmo lugar. Mas aí Deus falou para mim, volta que você é meu. Uau. Meu pai com a arma na mão. Eu falei, eu vou voltar, mas será que ele não vai me matar? Ele falou, não, volta que você é meu. E quando eu estava voltando perto, o Espírito Santo de Deus botou uma palavra na minha boca que eu não me lembrava de ter falado para o meu pai. E para uma pessoa que foi agredida a vida toda e viu seu pai sendo agredindo a sua mãe, um homem agredindo a sua mãe, falar essa palavra, Deus pode fazer isso. Entendi. E eu cheguei perto do meu pai e falei, pai, eu não sei o que o senhor vai fazer comigo, mas eu queria dizer para o senhor assim, eu te amo. Uau. Eu me lembro assim que talvez tenha sido a primeira vez que eu falei isso pro meu pai.
e eu falei que amava o meu pai. Meu pai abaixou a arma, me abraçou e disse que também me amava. Foi um tempo sabático que nós tivemos, um tempo de descanso no nosso relacionamento. Eu me casei, constituí minha família. Jesus mudou realmente toda a minha vida. Nunca tive nenhum caso de violência com a minha família, com os meus filhos. E alguns anos depois, meu pai internado no hospital, eu tive condições de visitá-lo. Quer dizer, eu já tive um relacionamento depois disso com meu pai, mas quando ele estava lá no hospital, fui visitá-lo e eu falei para meu pai. Ele já tinha aceitado a Jesus também. Que bênção. Ele já tinha aceitado a Jesus. Olha o que Deus faz, né? É verdade. E aí, muito bacana, quando ele, então, estava ali naquele momento, eu falei, pai, aqui na Terra, nós não tivemos muito tempo juntos de brincar, de se curtir. Mas lá na eternidade, nós vamos estar juntos e vamos viver muita alegria, muita gostosura de amor que nós não vivemos aqui. E essa é a esperança que entrou no meu coração. Amém. E eu vejo, né, P7, como que Deus faz daquilo que não é acontecer. É verdade. Para que mostre que é Ele que está fazendo. Quem imaginar que o P7... E você já era pastor, porque você é pastor de uma igreja no Rio de Janeiro. Isso, sou pastor da Igreja Batista Referencial de Vida. Certo. Sou pastor desde os 26 anos lá, nessa igreja. Aconteceu até um fato interessante, que assim, quem olha uma pessoa violenta, quem olha uma pessoa assim, que é resistente a Jesus, fala assim, ele nunca vai se converter. Isso. Não é verdade, Carol. Porque quando você entrega a sua vida para Jesus, que é o meu caso, ele passa a cuidar da minha família, ele passa a agir na minha família. Então, às vezes, a pessoa tem sérios problemas familiares e ela fica pensando assim, não tem jeito. Tem jeito, porque se você entregar a sua vida, Carol, se a pessoa entregar a vida dela para Jesus, quando Jesus começar a agir na vida dela, vai ajudar a família também, vai tratar. Então, assim, problema de violência, adultério, vícios, vai tratar. Me lembro que o meu pai uma vez ligou para mim, eu estava no gabinete, meu pai estava já internado no hospital devido a acidente de trabalho que ele teve na polícia. E ele liga para mim e fala assim, meu filho, eu estou recebendo aqui a visita de algumas pessoas e elas me perguntaram se eu queria aceitar Jesus. E eu disse para elas que não. Naquela hora eu fiquei triste, falei, poxa, pensei que agora ia. E meu pai virou para mim e falou assim, meu filho, eu queria aceitar Jesus com você. Uau! Eu queria que você fizesse a oração. Mas sabe o que eu vejo que é lindo, P7? Porque você, se nós queremos ver uma mudança na nossa vida e na vida dos nossos, nós temos que nos colocar à frente. Então você colocou a cara, quer que transforme a sua história? Seja você o primeiro. É verdade. Né? Você foi o primeiro, Deus pôde agir na sua vida para que isso refletisse na vida dos outros. Então, se a gente ama tanto alguém e quer tanta transformação nele, permita Deus mudar a sua vida, porque olha aqui que Deus fez. E o que eu vi na minha vida assim, Deus tirou o ódio do meu pai. Deus tirou o ódio. Se Deus tirou o ódio, se Jesus tirou o ódio do meu coração, Carol, eu sei que Jesus também pode tirar a violência, pode tirar a vontade de trair. Amém. Então Jesus, ele pode curar a família a partir da pessoa que entrega. Eu não fiquei esperando, Carol, meu pai. Eu falei, eu vou começar fazendo a minha parte. E foi isso que fez toda a diferença. Não, eu vejo que detalhe também, você não estava lá e Deus estava movendo no coração do seu pai. Levou pessoas para falar. É verdade. Para ele, levou pessoas. Enquanto você cuidava Deus estava me honrando. Isso, enquanto você cuidava até de outras pessoas. É verdade. Né? E o maior desejo do nosso coração é cuidar dos nossos, da nossa família, verdade. dar toda a atenção. É verdade. Mas tudo tem um tempo e um respeito. Enquanto você cuidava dos outros, Deus ia lá e preparava alguém para ir lá trabalhar com o seu pai. Eu falava muito pro meu pai assim, vamos, e tal. Meu pai falava não. Tinha hora que eu falava assim, ai, poxa, ele não vai. E eu pensava assim, o diabo não desiste dele, eu também não vou desistir. Uau! Como que foi para você ir pro Haggai? Foi o seguinte, na verdade eu entendi que o Haggai era um instituto que treinava líderes. Na verdade eu entendo hoje que realmente é um instituto que treina líderes cristãos
para ganhar o seu próprio povo. Uau! Então é fabuloso, a visão do Hagai é fabulosa. E eu tinha um sonho de ir para o Hagai. Eu fui para o Hagai, aprendi muito sobre visão, sobre muitas coisas. E então, chegando lá no Hagai, eu percebi que eu poderia usar a minha história para fazer com que outras pessoas fossem treinadas para salvar as crianças que estão orando hoje, pedindo para Papai do Céu, como eu fiz muitas vezes. Papai do Céu, não deixa mais ele me bater. Então eu percebi que se eu podia pegar e treinar outras pessoas e capacitar através do Instituto Hagai, que é realmente maravilhoso, para fazer com que outros cristãos ajudassem famílias que, como na minha situação, estavam esperando uma ajuda, então eu fiz isso. Então, para você também que é um cristão, tem muitas famílias dependendo de você, para que você liberte e ajude crianças a não serem abusadas, violentadas, agredidas. Como? É só ganhar o pai dessa família. Verdade. Então eu percebi que eu poderia, ao ir para o Hagai, ser um instrumento, potencializar, fazer com que outras pessoas investissem na vida de famílias e outras pessoas para que não passassem a mesma experiência que eu. Ou seja, todos nós podemos ser usados por Deus. É verdade. Né? Esse é o propósito, não precisa pegar aquela parte ruim da nossa história e usar de bengala e ficar dependendo dela o resto da vida. De jeito nenhum. Permite que ela seja transformada e nos dê autoridade para poder falar com outros que também precisam dessa ajuda. É verdade. P7, é muito bacana. Amei ter você aqui. Muito obrigado. Me senti muito honrado. O prazer é nosso de estar sendo super abençoado por você. Amém. Que o Senhor continue usando a sua vida. Abençoamos ali a igreja ali no Rio de Janeiro, a todos. Né, abençoamos você por onde Deus tem te levado. Tem realmente sido uma referência e influenciado muitos líderes. Eu sou uma das que fui influenciado pela sua vida. Que Deus continue te abençoando grandemente e vamos marcar mais encontros, hein? Tudo bem, você vai contar, ser um prazer. porque eu sei que de história você está cheio. Eu espero que esse testemunho aí ajude a muitas famílias, muitas mães, filhos que estão passando por essa situação e podem ter a esperança que Jesus pode mudar a sua família como mudou a minha. Foi um prazer, Carol. Jesus, foi lindo. Prazer é meu. Prazer e Jesus, ele realmente é a resposta para você, né? Que você possa receber ele aí no seu coração. Seja você o primeiro da sua casa, porque através da sua vida ele vai alcançar todos em nome de Jesus.